glória a Deus, glória a Deus. Pegue aí a sua Bíblia, se ela está aí, se ela é impressa no celular, levante a sua Bíblia aos céus e diga assim: esta é a minha Bíblia, eu serei ensinado por esta palavra e a minha vida nunca mais será a mesma. A minha mente e o meu coração estão abertos para receber a semente desta palavra. Que haja sobre mim um espírito de revelação, de sabedoria e de entendimento, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, aleluia, aleluia. Hoje, domingo de ceia, domingo 1º, domingo de setembro, já estamos no mês 9, aleluia. Abra comigo, nós vamos ler o texto da palavra de Deus lá em Lucas capítulo 24. Lucas 24, Davi, você pode projetar para nós também a partir do versículo 13. Nós vamos ler até o versículo 35, aleluia. Opa, olha o alarme tocando aí. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos compartilhar o texto bíblico a partir dessa história dos discípulos que estavam em Jerusalém acompanhando Jesus, mas com alguns motivos eles saíram de Jerusalém e estão voltando para a sua cidade. Lucas capítulo 24, verso 13. Lucas 24, verso 13. Estão aí comigo? Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Hoje está calor, hein? Orando aqui, comecei a sentir mais calor ainda. Fogo do Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 24, verso 13. Acompanha a leitura da palavra de Deus. Diz assim: depois que Jesus, só para entender o contexto aqui, Jesus morreu na sexta-feira, no domingo ressuscitou, ok? E aí no domingo que ele ressuscitou, diz assim o versículo 13: naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: peraí, tu és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Olha só, Jesus perguntando: quais ocorrências? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos, diga assim, eu tinha expectativa. Os discípulos também tinham, olha a expectativa deles. Nós esperávamos que fosse ele, aquele jovem, Jesus, filho de José, quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí Jesus começa a ensinar, começando a ensinar de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: olha, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram-se para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, hoje nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. E eu quero falar também, hoje o tema da mensagem, quero discorrer em cima desse texto, de Lucas 24, verso 13, dos discípulos que estão indo para Emaús, saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Eu quero falar aqui sobre o processo de nós percebermos a presença de Deus, o processo de nós termos nossos olhos espirituais abertos. Sim, porque não queremos ser cristãos denominacionais, apenas de nome. Nós queremos ser cristãos, discípulos de Jesus, amém? Diga assim: eu quero ser cristão, discípulo de Jesus. E não apenas um cristão denominacional, não apenas um cristão por rótulo, por moda, porque está na moda, né, ser gospel, está na moda dizer que é crente. Mas não, precisamos ser discípulos de Jesus. E aqui nesse texto, eu quero falar sobre o processo, porque para nós termos os olhos espirituais abertos, há um processo. E esse processo que aconteceu com os discípulos, acontece com você, acontece comigo, em algum momento da sua vida, talvez já aconteceu, e por isso você se voltou, abraçou o Senhor com toda a sua força, ou talvez precisa acontecer, porque talvez você está como os discípulos aqui, se distanciando de Jerusalém, que era onde você estava caminhando com Jesus, e voltando a fazer o que estava fazendo as coisas antes. Então quero aqui falar nesses dois prismas, para essas duas categorias. Para aqueles que estão em Jerusalém, permaneceram, estão firmes com o Senhor, talvez já passaram por essa fase, e eu quero dizer para você que isso é fase. Então essa fase, ela vem e depois ela se repete, ela tem uma tendência. Temos tendências na nossa fase de vida, de nós estarmos apercebidos da presença do Senhor, percebemos o Senhor no louvor, num hino, na palavra, quando Deus está agindo através de nós, quando Deus está agindo através de outra pessoa. Temos nessa fase, mas temos também a outra fase, em que nós não percebemos nada e parece que Jesus está distante. E essa fase é complicada, porque é nesta fase que pintam os testes, é nesta fase que somos confrontados para abandonar de seguir a Jesus e voltarmos a fazer as coisas que fazíamos anteriormente. É isso que nós vemos nesse texto, na vida desses dois discípulos. E os historiadores, no conto aí, falam apenas dois discípulos. Não falam se eram dois homens, mas segundo a minha pesquisa, diz os historiadores que eram um casal. E é interessante, só cito o nome de um, Cleopas. Eu não sei se Cleopas é homem ou se é mulher. Então não sei se nesse momento o Senhor Jesus está falando com o homem ou se ele está falando com a mulher. Eu vou ser tendencioso aqui a acreditar que o Senhor ele está falando com a mulher, porque na maioria das vezes a mulher é muito mais sensível a perceber o mover de Deus do que o homem. Sim ou não? É muito mais sensível. Quando você está casado, a primeira pessoa a se converter é a esposa. É a esposa. Então a mulher ela tem essa sensibilidade, porque o homem tem esse lado teimoso, obstinado, né, que acha que sabe tudo, e diante do Senhor, como nós cantamos, nós precisamos quebrar o vaso de alabastro, nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos render. Então as mulheres se rendem de uma forma muito fácil. As mulheres, é interessante, né? Só abrir um parênteses aqui, mas olha só, o homem quando joga futebol, aguenta porrada, aguenta tranco, pontapé. Aí vai tomar uma injeção, não aguenta, chora, grita, não quer tomar.
mulher tem medo de uma barata, um bichinho assim, sabe que é inofensivo, nojento, mas é inofensivo, mas aguenta as dores de parto. Que coisa, não? Os extremos. Então, um precisa do outro, precisamos do outro, e é aqui que nós vamos falar sobre isso. Então, olha só, no processo de termos os olhos espirituais abertos, no processo de nós percebermos quando Deus está movendo, tem uma fase na vida que nós entramos num marasmo. O que é um marasmo? Parece que nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Nessa fase, ela acontece de maneira até assim, muito mais profunda, quando acompanhada de decepção ou frustração. O que aconteceu com os discípulos? Diz aí o verso 21, que Jesus se apresenta para eles, só que eles não perceberam, porque os olhos estavam fechados. Veja, eles andaram com Jesus 3 anos, sendo discípulo dele. Jesus ressuscitou, Jesus agora se apresenta a eles de forma diferente, porque assim, Deus se manifesta a você de forma diferente. Talvez quando você se converteu, ou antes aí da pandemia, você orava e você sentia um calor, você cantava e você chorava, e aí talvez agora você está naquela fase assim, poxa, eu oro, não sinto mais nada, eu canto, eu não choro, eu acho que eu não estou percebendo a Deus, porque Deus mudou a forma como Ele vai se apresentar para você, e é aí que nós precisamos ter os olhos espirituais abertos. A forma como Jesus se apresentava para os discípulos mudou. Ele não está mais como Emmanuel, Deus conosco, Ele está agora como um Deus ressuscitado em espírito, e os discípulos com olhos fechados não estão enxergando. Por que eles estão com os olhos fechados? Porque eles estão com a ótica do Jesus que eles viram lá no passado. Então presta atenção, quando acontece os nossos olhos ficarem fechados, quando nós ficamos presos a experiências do passado, quando nós ficamos presos à experiência que nós tivemos lá atrás. Deus moveu lá atrás, amém, glória a Deus, Deus usou a sua vida, Deus falou com você, mas Deus, a palavra de Deus diz que que o Espírito Santo é dunamis é dinamite, vem de dinâmico, Deus é dinâmico, Ele renova, Ele opera de forma nova todos os dias, só que os discípulos não perceberam, estão com os olhos fechados. Então, se você está esperando o mover de Deus, Deus mover da mesma forma como Ele se moveu lá atrás, quando eu falo, pode ter sido semana passada, pode ter sido mês passado, pode ter sido ano passado, não sei, aquela experiência que você teve, Deus usava a minha vida, eu era um tremendo evangelista, eu falava, eu evangelizava, eu convidava as pessoas para ir para o encontro, eu orava, as pessoas eram curadas, eu pegava a Bíblia e logo queimava o meu coração, eu cantava e logo eu chorava, e agora não estou sentindo nada, o que está acontecendo? Aí você fica procurando, será que é pecado na minha vida? Aí o diabo se aproveita, para fazer você olhar para as circunstâncias, fazer você olhar para aquilo que está acontecendo, porque na conversa aqui dos discípulos com Jesus, os discípulos falaram o quê? Peraí, só você que não está sabendo o que está acontecendo? Você não está por dentro não das últimas notícias? Você não está por dentro não do babado do que está acontecendo? Peraí, Jesus. E Jesus fala simplesmente assim, quais notícias, quais preocupações? E é interessante porque quando os nossos olhos estão fechados e nós ficamos esperando Deus se mover como Ele se moveu na experiência do passado, nós ficamos muito mais sensíveis a não perceber o mover de Deus e sensíveis a nos equivocar. Por quê? Olha só, aqui nós ficamos sensíveis a ficar preocupados e tristes, porque Jesus perguntou para eles, por que vocês estão preocupados e andam tristes? Quando você não percebe, já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo, de você não percebe Deus agindo, você não percebe, poxa, e aí você fica condicionado à experiência do passado, peraí, mas eu sempre fiz isso, eu sempre orei desse jeito, eu tenho meu devocional, eu faço e nada está acontecendo. Aí vem as preocupações da vida. Então coisas que você não se preocupava, você começa a ficar preocupado. O que é preocupação? É a mente ficar ocupada com coisas que não estão no seu controle.
Tem situações que não estão no seu controle. E aí, essas preocupações vai assim, de modo drenando as suas emoções, vai drenando a sua alma. Entende o que é drenar? Vai sugando o seu ânimo e te levando para o estado de tristeza. Quando você fica preocupado com algo que está fora do seu controle, o ânimo, ele vai indo embora e sai para dar espaço à tristeza. Primeiro, por que está nessa fase? Porque estão com os olhos fechados. Por que estão com os olhos fechados? Porque estão condicionados a querer a mesma experiência do passado. Deus tem que se manifestar agora da mesma forma. Por que os olhos estão fechados? Os olhos estão fechados também porque eles criaram uma expectativa. E o interessante é que eles criaram uma expectativa com Deus. O texto diz, está aí, o verso 21. Ora, nós esperávamos que fosse Ele que iria nos libertar aqui, libertar Israel da opressão romana. Sabe, irmão, quando você espera algo, então eles esperavam isso de Jesus, mas Jesus nunca disse que seria Ele o general que iria libertar Israel e queria levantar uma guerra, um exército contra Roma. Jesus nunca disse isso. E eles também nunca falaram para Jesus, Jesus, nós esperamos que o Senhor levante um exército para nos libertar. Então o que é maldição da expectativa? Porque expectativa, todos nós temos. Eu tenho expectativa de você. Eu tenho expectativa de você vir ao culto, eu tenho expectativa de você comprometer com o Senhor, eu tenho expectativa de você ouvir o ensino e colocar em prática. Eu tenho expectativa de essa comunidade crescer. Eu tenho expectativa de ver vidas transformadas. Expectativas nós temos. Isso faz parte. Quem não tem expectativa é quem está morto. Então todos nós temos expectativas. Todos nós esperamos uns do outro alguma coisa. Agora, nos frustramos quando construímos uma expectativa. No caso aqui, eles construíram uma expectativa com Deus. Nós esperávamos que Jesus fosse agir dessa forma, mas Ele não agiu. Então, o que é maldição da expectativa? É quando eu condiciono alguém ou Deus a fazer algo do jeito que eu quero que seja feito. E quando não feito, eu fico triste e frustrado. E aí o que acontece com essa frustração? Leva os meus olhos espirituais a serem fechados. Com os olhos fechados, eu não percebo o mover de Deus. Eu não percebo Deus agindo. Deus está do seu lado. Jesus estava do lado dos discípulos, mas eles não estavam percebendo. Jesus talvez está do seu lado, movendo, agindo, através das pequenas coisas, mas eles não estão percebendo. Jesus está em silêncio. Para eles, Deus está em silêncio. Já viu nessa fase? Uma fase onde Deus não responde. E o que fala mais alto? As preocupações. E com as preocupações vem a tristeza. E a voz de Deus? Não escuto. Não estou percebendo. E não estou vendo as portas se abrindo. Pelo contrário, as portas estão se fechando. A situação está ficando pior. Então o que eu vou fazer? O que os discípulos fizeram aqui? Saíram de Jerusalém e estou voltando para a sua cidade natal chamada Emaús. Presta atenção, aqui tem um princípio por detrás desse ensino aqui. Dessa parte onde eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. Jerusalém foi o local onde eles encontraram Jesus. Jerusalém é também o local onde Jesus recebeu a cruz. Então eles saem do encontro com Jesus, eles saem do encontro da cruz para voltar à sua vida normal. Não só esses dois discípulos, a Bíblia diz que Pedro também voltou a pescar. Os discípulos voltaram à sua vida, voltaram a fazer o que fazia antes. Diagnóstico, presta atenção, cuidado nessa fase. Se você, estando nessa fase, onde você não percebe a voz de Deus, talvez você está numa fase assim, não estou ouvindo a voz de Deus, não estou sentindo Deus, não estou percebendo Deus, e aí as preocupações estão falando muito mais alto, a tristeza está vindo e te pegando, presta atenção, cuidado. Porque um abismo chama outro abismo. E há um perigo quando os discípulos saem de Jerusalém e vão para Emaús. O que é sair de Jerusalém e ir para Emaús?
é que a cruz revela quem é discípulo e quem é seguidor. Em Jerusalém, Jesus foi crucificado. A partir do momento da cruz, o que aconteceu com os discípulos? Foram dispersos. Todos nós vamos ter um momento na nossa vida, uma fase na nossa vida que vai ser a cruz. O que é a cruz? É aquele momento de injustiça. O que é a cruz? É aquele momento, sabe, de pressão. Cruz não é tentação. Cruz é pressão. Jesus passou por pressão. Pressão para não fazer a vontade do Pai. Pressão maligna para não fazer o que tinha que ser feito. O que é cruz? Jesus passou por acusação. O que é cruz? Jesus sofreu o dano, recebeu a culpa recebeu a culpa sendo inocente. O que é cruz? É o local onde vão te acusar. O que é cruz? É a fase da vida onde todos te apedrejam, onde todos falam mal de você. O que é cruz? É quando te abandonam. Os discípulos estão saindo de Jerusalém, porque a cruz, ela confronta. A cruz, ela revela quem é seguidor e quem é discípulo. Momentos assim, sabe, difíceis na vida, momentos de divisor de águas, é o momento em que Deus separa os homens dos meninos, das crianças. É momento de divisor de águas. Sabe a fase que nós estamos passando como sociedade dessa pandemia? É um momento de divisor de águas. É um momento que eu vejo, sabe, de cruz do Senhor. Por quê? Nós passamos aí 5 meses sem cultuarmos presencialmente, cultuando de forma online. Amém? Glória a Deus. Mas de certa forma, nosso compromisso, ele diminuiu. E aí, temos que voltar à comunhão com o Senhor. E aí, nesse momento, muitos voltam a fazer o que fazia antes, sabe? Preste atenção, eu disse que isso é fase onde você não percebe a voz de Deus, fase onde você está naquela expectativa, isso é fase. Mas preste atenção, o diagnóstico que eu quero te dar: se você está voltando a fazer as coisas que você fazia antes de ter um encontro com Jesus, preste atenção, isso é muito perigoso, é um alerta para você. Pastor, o que é fazer as coisas que eu fazia antes? Não leio a Bíblia e ouço músicas seculares. Eu não estava ouvindo mais músicas seculares, eu estava ouvindo músicas de louvor para exaltar o Senhor, para crescer o meu espírito. Mas aí eu voltei a ouvir músicas para me distrair na mente. Voltar a fazer coisas para... Eu quero esquecer Jerusalém, eu quero me distanciar da cruz, eu quero me distanciar daquilo que é a vontade do Senhor e voltar à minha vida que eu fazia antes. O que faz um ímpio? Enquanto cristão, nós queremos buscar a vontade de Deus. O ímpio sem Cristo, o que ele busca? Vontade de Deus? Não, ele busca a vontade dele, ele busca o que satisfaz a ele busca o que é entretenimento para satisfazer a sua alma, ele busca alguém para encontrar e fazê-lo feliz. Isso é o que busca uma pessoa sem Cristo. Eu era assim, você era assim antes sem Cristo. O que eu buscava antes de Cristo? Buscava ser feliz, alguém que me fizesse feliz. Eu buscava algo que me viesse distrair a minha mente das preocupações. Então, ou eu bebia, ou ia para os bailes, ou eu ia ouvir um pagodinho. Então, o que é voltar à vida, fazer as coisas que fazia antes? É buscar simplesmente distrair a mente das preocupações espirituais que estão te afligindo. Algo aconteceu na sua vida espiritual, a cruz que é Jerusalém, veio o divisor de águas, e aí você abandona, simplesmente dá as costas para Jerusalém, dá as costas para a cruz, dá as costas para o encontro com Jesus, e decide voltar a fazer as coisas que fazia antes. É um alerta que eu quero fazer para você.
É um alerta que eu quero fazer para você. Hoje é dia de ceia, é dia da família aqui, a família, nós somos uma família. É dia de eu, como pai, falar ao meu povo, falar aos meus filhos, de você tomar cuidado. Se você já está, sabe, se você já está começando a pisar um pezinho lá, nas coisas que você fazia antes, ei, quero dizer para você, sabe o que acontece? Jesus, Ele te ama e Ele é precioso. O que aconteceu com os discípulos? Os discípulos saíram, deram as costas para Jerusalém, mas Jesus veio ao encontro deles. Jesus vem ao seu encontro. Por mais que você tente se distanciar, eu não sei, né? Talvez eu nunca tive essa experiência. Nunca me afastei de Cristo, da comunhão com a igreja, nunca. Tenho 21 anos que eu caminho com Cristo, 21 anos que eu sou convertido, nunca me afastei, não tive experiência assim, já passei por essas fases, mas não cedi a me entregar assim. Mas eu já ouvi de pessoas que já se afastaram, ou se afastaram da igreja, ou se afastaram da comunhão com Cristo, que tudo que elas passam a fazer, parece que tudo que a cerca, parece que é Deus chamando, né? Ela está trabalhando, tem um colega crente que está lá perto dela, né? Ela está lá na escola e tem um colega não crente que começa a ficar preocupar assim, pô meu, fala de Deus para mim. O que é isso? É Jesus vindo ao seu encontro. Você vai ligar a TV para assistir alguma coisa, aí aparece alguma coisa, Deus falando com você. É Jesus vindo ao seu encontro. O que falta? Falta perceber o mover de Deus. Então vamos lá, eu falei que essa fase, não perceber a Deus, que é quando você não ouve mais a voz de Deus. Deus está em silêncio com você. Você está esperando algo de Deus, mas Deus está em silêncio. Então o que fazer? Simplesmente aguarde, Jesus está do seu lado. Então como fazer? Se Jesus está do seu lado, pastor, o que eu faço então para perceber? Eu quero perceber. Quantos querem perceber Deus? Amém. Eu quero. Então o que devemos fazer? Se você está aí comigo, olha aí, ó, diz o texto assim, verso 22, olha aí comigo. Primeiro eles ouviram dizer o seguinte, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. Ei, se você está nessa fase onde Deus tem silêncio, você não está mais sentindo a presença de Deus, parece que nada está acontecendo, procure os remanescentes. Sempre tem alguém que está ouvindo a voz de Deus. Se você ainda está sensível, se você ainda, sabe, não está no encantamento de nem mais querer buscar outra pessoa, você ainda está nessa fase de, peraí, eu quero ter a voz de Deus, eu não estou ouvindo, então procure. Sempre tem a remanescente. Aqui nesse grupo eram as mulheres. As mulheres ouviram, foram até o túmulo, presenciaram e voltaram contando para os discípulos. Olha, ele não está em silêncio, ele vive. Procure pessoas que
Jesus passou a ensinar mostrando que, olha, todos eles, Moisés e os profetas, todos eles profetizaram a respeito de Jesus. Não se afaste da mensagem. Não pare de ouvir, não pare de ler. Quer voltar a perceber a presença de Deus? Não é uma canção vai te ajudar. Mas talvez você está triste porque o pastor propõe. Eu tenho algumas canções nos meus devocionais, eu minha esposa tem esse hábito. Eu principalmente, quando eu estou meio assim, que eu não percebo a voz de Deus, eu coloco canções lá, minha conversão. Sabe quais são as minhas canções? Diante do trono, aquelas primeiras canções lá atrás. Eu coloco essas canções. Só que nada acontece, não percebo. Mas uma coisa eu percebo em mim, durante esses 21 anos, eu faço isso repetidamente. Gosto dos meus devocionais de ouvir diante do trono, mas nesses 21 anos que eu tenho de cristão, eu sempre percebi que Deus reavivou no meu coração quando eu estava ouvindo ou lendo a palavra. Então não abandone a mensagem. Perceba que a pessoa que abandona a mensagem, para de ouvir a mensagem ou para de ler, ela se esfria muito mais rápido. Já está cega, ela fica mais cega ainda. Cega e surda. Então, como dar a volta por cima? Se aproxime de pessoas que estão falando de Jesus. Como dar a volta por cima? Não pare de ouvir a mensagem. Não pare de ler a Bíblia. Como dar a volta por cima e voltar a perceber a presença de Deus? A comunhão com o corpo de Cristo. É ter uma vida de comunidade. Porque o que diz o texto? E aconteceu o verso 30, que quando eles estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Quando Jesus partiu o pão, abençoou e deu aos discípulos, os discípulos comeram, os olhos foram abertos. Os discípulos, esses dois, eles estavam vivendo uma vida de comunidade lá em Jerusalém. Só que aí por causa da cruz, por causa da frustração, eles deixaram a vida de comunidade. Então o que é? O que agora? Eu prefiro ficar sozinho. Eu não quero. Eles se afastaram, porque eles não estavam mais acreditando que Jesus poderia operar de novo. Jesus, o nosso Deus, está morto. Mas veja, Jesus volta para dizer a eles, a vida de comunidade é que vai lhe transformar. É a vida de comunidade. O que é vida de comunidade? Irmãos, acredite, eu digo isso diante de Deus. Quando eu ensino, quando eu estou compartilhando com alguém, conversando, seja com uma pessoa, o meu coração ele é aquecido no Espírito. Meu coração é aquecido. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Eu preciso de você, eu preciso de alguém, sabe, para conversar, para falar das coisas de Cristo. Eu preciso de você para estar aqui pregando. Eu digo isso de mim. Às vezes, sabe, tem resistências, né, nuvens negras para me resistir a vir ao culto. Mas é quando eu estou aqui pregando, eu prego com uma alegria, irmãos. Eu prego com uma alegria, eu sinto a palavra de Deus fluindo, eu sinto o Espírito de Deus fluindo, agindo. Eu preciso de você, a vida de comunidade nos transforma. Por que nos transforma? Porque eu vou ser transformado, vou aprender paciência, é com você. Eu vou aprender a servir, é com você. Eu vou aprender a orar, é intercedendo por você. Eu preciso de você. A vida de comunidade é que transforma. Igreja é vida de comunidade, de comunhão com o corpo. E olha, eu digo para você, esse período que nós estávamos de suspensão do culto, que nós estávamos online, foi bênção, glória a Deus, amém, porque era a estratégia que nós tínhamos, mas nós voltamos ao presencial. E não se acomode, não deixe a tentação te acomodar. Não vim no domingo, o pastor vai compartilhar, vai enviar lá a mensagem, amém. Irmão, nós precisamos, além do culto de domingo, nós precisamos viver a vida de comunidade. Ou seja, eu preciso de você, visitarmos uns ao outro, compartilhar. As células, eu já estou orando, porque eu estou planejando já de nós voltarmos presencialmente, com todos os cuidados, que sei. Hoje, nós voltamos com o culto Kids, nós voltamos com o trabalho das crianças. E sabe quando eu disse, né, o Gabriel veio hoje, Edson? Não? Quando falamos assim para o Felipe,
filho, hoje você vai para o culto. Sabe o que meu filho fez? Ele fez exatamente isso. Aleluia, finalmente! Expectativa, porque é vida de comunidade. Por mais que ele estivesse lá em casa, às vezes estava na casa da avó, às vezes em casa, jogando lá o joguinho dele, mas veja, entende, a vida de comunidade é importante. A vida de comunidade é que nos transforma. Sabe por que nos transforma, irmão? E eu vou encerrar contando essa ilustração para você entender a importância da vida de comunidade. Esses dois discípulos estavam em comunidade, mas saíram e foram andar sozinhos. Quantos aqui assistiram aquele filme Tropa de Elite? Levante a mão. Tropa de Elite, Bop. Tem um momento lá do filme, não sei se você vai lembrar desse momento. Quem não assistiu, eu vou dar spoiler, hein? Tem um momento lá do filme que ele vai preparar os recrutas, né? Então os novos têm que passar por uma formação, que é aquela aula que como chama o comandante lá? Capitão Nascimento. Tem um momento que o Capitão Nascimento vai explicar, olha, nós vamos ter uma aula aqui, agora vamos falar sobre estratégia. Estratégia, estratégia. E aí ele vai falando de várias formas do que é estratégia. E aí tem um momento de madrugada que eles acordam os recrutas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo sai da cama, né, de shorts, de pijama, e eles vão lá para o meio do mato, e aí eles entram no lago, e o lago gelado. E aí o Capitão Nascimento começa a dar a aula com eles lá dentro do lago gelado de madrugada. E aí ele é interrompido. Olha, quando ele é interrompido, ele fala, olha, eu vou ter que começar tudo de novo. Então vamos lá. Estratégia. Estratégia. E vai falando assim lentamente. E aí tem um lá que começa a tremer. E aí, fulano? Pede para sair. Aí vai saindo um, vai saindo dois. Aí chega um momento que eles começam a ficar hipotermia, né? Que o sangue não circula mais. E enquanto isso, ele está ali na fogueira, protegido, tomando chocolatinho quente e explicando. Um baita de um teste psicológico diante de uma pressão. E aí chega um momento que ele pede, né, para o pessoal sair, porque senão vai morrer congelado. E aí eles continuam do lado de fora. E ele vai falando. E olha o teste psicológico, enquanto o capitão está quentinho, aquecido, e eles passando frio. Esse teste psicológico tem um objetivo, porque quando eles forem para combate na vida real, eles vão passar por pressões, e eles vão precisar tomar decisões, e pensar como equipe, diante das pressões. Então, nesse teste, de madrugada, de frio, com sono, com fome, eles estão ali ouvindo o Capitão Nascimento. Sabe como o que eles deveriam fazer para passar nesse teste? Cada um estava com frio. Era simplesmente um abraçar o outro. E veio um, e veio o outro, e veio o outro. Porque o calor humano iria aquecer um ao outro. Esse seria o caminho de solução para passar nesse teste. Ou seja, enquanto eu estou aqui preocupado porque eu estou passando frio, eu estou morrendo. Mas no momento que eu penso, peraí, eu preciso de você para me aquecer. Ah, mas peraí, não, mas você é homem. Ah, mas eu vou ficar grudado em você, peraí. Pois é, a vida de comunidade nos testa nesse sentido. Às vezes eu não gosto de você, às vezes você não gosta de mim, às vezes eu não gosto da atitude do outro, às vezes você não gosta da atitude do outro, mas precisamos estar juntos, porque é quando estamos juntos que nós nos aquecemos. Enquanto eu estou sozinho, estou preocupado somente comigo, e enquanto eu preocupo somente comigo, o que está acontecendo comigo? Estou morrendo. Os discípulos estavam morrendo, preocupados somente com eles. Veio Jesus ao encontro deles. Os olhos se abriram. E o que aconteceu? Eles voltaram para Jerusalém. Voltaram de onde nunca deveriam ter saído. Voltaram e entenderam, essa é a vida que nós fomos chamados. É a vida de seguir a Jesus. Vão ter os testes, mas isso é fase, porque o Senhor está conosco.
o Senhor está com você. Você está passando por uma fase, por um teste, mas Ele está do seu lado. O que você precisa é perceber Ele agindo. Jesus estava do lado dos discípulos, mas Ele, por estar com os olhos fechados, não perceberam. Você precisa perceber Deus movendo. E Deus vai agir e vai mover de forma diferente na qual Ele agiu e moveu no passado. Se você está esperando, eu estou esperando uma palavra, estou esperando Deus falar comigo. Talvez no passado Deus falou com você, mas agora Deus não quer falar com você sozinho. Deus quer falar com você estando com outra pessoa. Deus quer falar com você usando a vida de outra pessoa, ou usando você mesmo. Porque à medida que você fala para outra pessoa, acredite, eu estou pregando aqui, mas ao mesmo tempo que eu estou pregando com você, Deus está falando comigo também. O processo de Deus é lindo por causa disso. E o resultado da história final dos discípulos é que os dois então contaram o que lhes havia acontecido. Os dois voltaram e com o coração aquecido voltaram a testemunhar das coisas que ouviram e tiveram como experiência. Nós vamos dar a volta por cima. Você vai dar a volta por cima, porque o Senhor está com você. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado: eu preciso de você para aquecer o meu coração. Tati, por favor, pode subir aqui. Precisamos um do outro. Precisamos um do outro para nos aquecer. Eu preciso de você. E interessante que eles saíram de Jerusalém, estão voltando para a sua cidade. Aí Jesus fala o que para eles? Permaneçam em Jerusalém até que do alto seja derramado, liberado o poder do Espírito Santo. Sabe, meu irmão, essa fase que você está passando talvez seja difícil, mas espera, porque do alto vai ser derramado o Espírito Santo, vai ser derramado uma graça para você dar a volta por cima. Uma graça, sabe, de uma capacitação, uma graça de uma ideia, uma graça de uma alegria que vem de dentro para fora, para você se levantar com ânimo, uma graça para você superar essa fase, na qual a força vai vir de dentro para fora. O que é o revestimento do alto? Não esquece, para de pensar, eu quero esse revestimento do alto. Você já é cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo já é a graça de Deus. A graça de Deus vai ser derramada se você perseverar, se você não sair de Jerusalém, ou seja, se você não sair da posição onde você está passando como cruz. Jerusalém é a cruz. Não saia dessa posição. A graça de Deus vai ter derramada, uma capacitação sobrenatural, uma oportunidade, uma criatividade, não sei, mas algo vai acontecer. Amém? Coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça e feche seus olhos. Permita-me orar por você agora. Pai, Senhor, queremos voltar a ver. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito do Senhor diz nesta noite. Senhor, abre os nossos olhos, Pai. Se há alguém aqui, Senhor, nesta noite, que não está mais apercebido da presença do Senhor, se tem alguém, Senhor, que está passando por essa fase, Deus, onde não está mais ouvindo a Tua voz, onde, Deus, o Senhor parece estar em silêncio, se alguém aqui, Senhor, está passando por essa fase, Senhor, onde a preocupação, Deus, está invadindo a mente, e com isso a tristeza está ocupando também o coração, Senhor, abre os olhos. Jesus, abre os olhos, Senhor, abre os olhos, Pai. Pai, se há alguém aqui nessa noite, Pai, Deus, que está saindo da posição da cruz, que está saindo de Jerusalém, que está saindo da posição do chamado, Deus, e voltando a fazer as coisas que fazia antes, na sua vida, no seu dia a dia, Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, e perdoa-nos, Senhor, somos fracos e estamos aqui, Senhor, sendo reavivados pela Tua palavra. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, nesta noite, que parou de ouvir a Tua mensagem, que parou de ler a palavra, porque, Senhor, cantar uma canção, temos emoções, ao orar até temos emoções, mas não é a emoção que nos sustenta, é a Tua palavra, Deus, que nos sustenta, Deus, é a Tua palavra que aquece nosso coração, não é uma experiência emocional que nos sustenta, mas é quando o fogo do Espírito que vem através da Tua palavra, Deus, nos aquece, Deus, nos fortalece de dentro para fora, nos dando ânimo, nos dando força, nos dando, Senhor Deus, vontade, Senhor Deus, de sonhar novamente, abrindo os nossos olhos. É isso que precisamos, Senhor. Pedimos ao Ti, Pai, abre os nossos olhos,
Abre os nossos olhos, Senhor.